Ok, vamos continuar. Vamos aqui no nosso terceiro vídeo falando sobre arquivos e como eles podem ser úteis aqui para nós que estamos começando aqui. Perfeito, então vamos lá. Nós vimos que gravar em arquivos pode ser legal, e é legal, né? Então você consegue sim criar um banco de dados muito bonitinho. Mas vamos ver aqui ó, mais algumas ferramentas, algumas coisas específicas de Python, mas você vai encontrar por aí também, na sua outra linguagem que você usa. Ah, como que você pode dar uma olhada onde você está para fazer algumas verificações, né? Tipo, você pode, em qual diretório o meu programa está rodando? Nesse diretório tem um arquivo com tal nome, frutas.txt. Ah, Backup é um diretório que existe dentro do diretório que eu estou. Eu estou com um determinado arquivo aqui em mãos. Qual é o endereço completo dele, tá bom? Para isso, nós temos o módulo OS, né, que é o objetivo já aqui desse terceiro vídeo a gente dar uma olhada. Então você precisa importar ele, não precisa instalar, ele já existe. Vamos dar uma olhada aqui nessas 6 funções principais que ele tem. Que, na verdade, são funções, não são nem métodos. São métodos de outros objetos em alguns cenários. O primeiro é uma função mesmo, que é o getCurrentWorkDirectory, né, que é o getCwd. Ele é equivalente a isso aqui. Vejam só, deixa eu sair aqui do Python, né? Quem está usando o Linux aí sabe que a gente pode chamar assim pwd. Esse pwd ele me diz em qual diretório eu estou. Isso é coisa do Linux. Lá no Windows já fica aparecendo onde você está, né? E você tem também o ls, que ele lista o conteúdo de uma determinada pasta. Então vamos dar uma olhada como isso funciona direto aqui no diretório e você pode, direto aqui no interpretador Python, e você pode verificar como isso se encaixa no software que você vai fazer como final aqui da disciplina, né, no programa. Se for necessário você utilizar alguma coisa desse módulo OS. Beleza, vamos olhar aqui o primeiro, né? OS get, foi o primeiro lá. Aqui ele chama de CW Current Work Directory, né? Perfeito, então ele pega, você sabe exatamente onde você está, se necessário for, ele retorna uma string com o diretório todo certinho. Perfeito, isso é tranquilo, não tem maiores explicações. O segundo é interessante, né? ABS Path. Você às vezes vai criar um arquivo ou tem um arquivo já existente, mas você vai precisar ou salvar ele em arquivo ou gerar uma URI, uma URL para ele, e você precisa do diretório inteiro de um determinado. Para isso nós temos aqui um objeto do tipo path que ele tem uma série de métodos que ajuda a gente com isso. Então veja só, se eu desejar também saber qual é o diretório, que tem que passar a string, né? Qual é o endereço absoluto do ponto, né? O ponto no Linux é o diretório atual. Então seria o getCwd aqui é o equivalente a verificar o path do ponto. Mas eu posso verificar assim, alunos.db, né? Que será de banco de dados. Qual é o endereço completo de alunos.db? Olha que interessante. Como o nosso path, onde nós estamos aqui, onde esse arquivo abriu, o path é isso, o current, né? Qualquer texto string que eu mandar para cá, ele vai dizer que o endereço completo dele, quando ele existir ou ele existindo ou não, vai ser esse daqui. Então, não é garantia de quando o ABS Path dá um return correto, se existe ou não. Para verificar se de fato um arquivo existe, o path tem um outro método. Então, ospath exist. Isso. Aí você pode verificar aqui se de fato existe alunos.db. Ou seja, existe nesse diretório, no path onde eu estou aqui, um arquivo com o nome alunos.db? Não existe. Veja só, então isso pode ser útil numa função lá de inicialização sua, de como você vai fazer para saber se vai abrir um arquivo no modo leitura ou vai abrir um novo arquivo, né? Vai abrir um novo arquivo com o W, né? Com o mode W. Né? Perfeito? Então essa função aqui pode ser útil para você. E outras coisas que você pode estar brincando aí no seu dia a dia. Além disso, nós temos aqui duas funções interessantes que elas verificam, né, os conteúdos e o tipo do conteúdo. Vamos dar uma olhada aqui logo nessa, path, o list, o dirlist, né? Deixa eu olhar como é o nome dele aqui de novo. lsdir. O LSD não faz parte do path, né? Ele tá fora aqui do path. Então veja só, esse LSD equivale a fazer isso aqui. Deixa eu abrir aqui uma outra aba no terminal.
equivale a você fazer isso, rodar esse ls. Então tem duas coisas aqui, né? E observe que o nosso LSD ele trouxe 4 coisas, né? Mas por que só tem 2 coisas da parte? Porque ele fez um LSLA, que ele achou aqui, inclusive, as coisas que estavam escondidas, né? Perfeito. Então o LSD pode ser útil para que você pegue, por exemplo, a lista de tudo que existe ali. E observe que ele pega arquivos, né? Que é o README, por exemplo, ele é um arquivo, né? Se eu dar uma olhada aqui, ó, OS, PF, é, is file. Beleza. Se você esquecer, você abre lá o livro, então dá um dir aqui no path que ele mostra tudo que tem ele disponível. Readme, está perguntando se ele é um file. Ele é um file. Aí eu posso perguntar se pensamento computacional também é um file. Pensamento computacional é um file? Não, não é um file, porque ele é um dir. E tem esses dois, né? O que não é arquivo é diretório, geralmente é, mas o isdir também funciona, retorna o true, tá bom? Então tem uma série de funções aqui no OSPF, você pode olhar a lista inteira, pode chamar dar um dir aqui no OS, ó, tem muita coisa, ou pode rodar help OS, que aí ele exibe de uma forma mais organizada aqui para você, ó. E você pode fazer isso também, help OSPF, para você pegar a documentação específica já aqui do OS, quais são todas as funções e métodos que tem nele aqui, ó, se é um arquivo, se é um link, se é um diretório, enfim, tem muita coisa. Get size, the size of the file, né? Vamos ver se esse get size funciona. OSPF get size do arquivo readme, né? Olha, 50, que eu não sei o que é esse 50, vamos dar uma olhada aqui de novo se ele diz, e se esse tamanho get size, não diz qual é a unidade ali, deve ser 50K, né? Get size, enfim. Mas toda a documentação está aqui, você pode utilizar, tá bom, gente? Então, resumindo, o módulo OS, ele tem uma série de funcionalidades úteis para lidar com os arquivos, perfeito? Lidar com os arquivos, os diretórios, dar uma olhada, fazer isso e tal. Criar, escrever, abrir arquivo é com o Open, tá bom? É com o Open. O OS é como se você estivesse no terminal. E o Open é para você abrir mesmo, editar, escrever, apagar, fazer com ele. Você abre ele, depois chama os métodos de readline ou então write para que as coisas funcionem. Perfeito? Deixa eu voltar aqui agora, nesse terceiro vídeo. Aqui é o nosso contexto de um banco de dados. Veja só, quando eu pego, se fosse para eu ler esses danadinhos aqui, as frutas que estavam em arquivo, eu teria que fazer o seguinte, veja só, se as frutas estivessem lá, vamos ver como é que estão as frutas. As frutas estão aqui. Se eu desejasse, eu vou criar ela aqui vazia, as frutas, e eu vou ler aqui no modo R essas frutas. Para eu colocar todas lá, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, para cada fruta dali, eu vou chamar aqui frutas.append e adiciono o valor da linha, né? Deixa eu apagar isso aqui, abro o arquivo, isso. Para cada linha no arquivo, eu pego essa linha, faço um strip, né? E pego, beleza, e pego e boto na lista de frutas. Então vamos lá. Eu estou supondo que eu vou rodar o meu programa e já existe um banco de dados salvo, está salvo nesse arquivo txt. Nós teremos uma função de inicialização que ela vai rodar tão logo o cara start o programa. Então ela vai abrir o arquivo, vai percorrer cada uma das linhas, vai fazer o strip da linha e vai salvar nessa nossa lista que ela estava vazia, né? Então, quantas frutas tiverem lá, vai funcionar. Depois que você fechar o arquivo, você pode exibir, né? Dar um show aqui nas frutas. Eu vou só dar um print aqui diretamente nas frutas, que eu não estou fazendo no sistema. O sistema nós vamos fazer na quinta-feira. Dá o play aqui. Observem como ele de fato carregou lá para a gente e fez isso. Só que a nossa situação pode ficar um pouco mais complexa, né? E seria interessante que a gente tivesse uma forma de salvar, dando um nome, e depois recuperar isso, tá bom? Sem precisar fazer esse lance aqui de eu mesmo montar a minha lista. Para isso, a gente vai poder utilizar 2 recursos interessantes. Eles são absolutamente opcionais, tá bom, gente? Para fazer esse trabalho final, você pode fazer somente do jeito que eu estou demonstrando aqui. Inclusive, eu vou fazer a primeira versão desse jeito, só depois eu vou utilizar essa versão com o banco de dados chave-valor que tem aqui em Python.
Esse módulo é chamado de módulo DBM, né, que é um gerenciador de banco de dados aqui interno, bem simplesinho, chave e valor. E o interessante dele é que ele funciona como se fosse um dicionário. Ele funciona como se fosse um dicionário. É muito arquivo. É muito arquivo, não, é muito legal. E por que ele é legal? Porque ele é um arquivo dicionário. Você consegue salvar as coisas como se estivesse colocando no dicionário, só que você está botando no arquivo. Então a leitura e a escrita é do mesmo jeito que você faz no dicionário, e, entretanto, quando você vai recuperar, isso está vindo de um arquivo. E quando você vai salvar num arquivo. Né? Para quem não lembra dos dicionários, o dicionário é algo mais ou menos assim. Né? Eu crio aqui um dicionário, eu boto assim, aluno traço nome, né? E eu boto assim, Rogério, né? Então tá aqui um dicionário e eu posso botar mais uma outra chave. A inicialização do dicionário é como eu coloquei ali embaixo, Rogério, a idade 36. Tá bom? Ctrl L. Então tá aqui aluno, eu posso acessar as chaves do dicionário, diferentemente das listas, as chaves são do tipo string, né? Então tá aqui, do tipo string não, do tipo que você desejar. Mais comumente é string, né? Então tá aqui, um dicionário é isso. Então vamos ver como é que o DBM pode ajudar a gente com isso. Primeiro você importa o módulo, isso você faz lá no código Python também, DDBM, tá aqui, pronto. Você importa o DBM. Aí agora você vai criar o seu banco de dados. E criar o banco de dados é muito parecido com o Open lá do abrir arquivo, é a mesma coisa. Né? Em linhas gerais, é a mesma coisa. Você tem um Open aqui do mesmo jeito, que você pode dar uma olhada nele, quais são os parâmetros que ele recebe. Open, tá aqui. No help, você olha, tem o file e tem uma flag. Essa flag é como se fosse o mode, né? Então tá aqui, tem R também, que é o modo padrão, que vai abrir o banco de dados somente no modo leitura. O W vai abrir para Read Write Access, né? Que vai abrir no modo leitura escrita, é o modo bacana, né? Então para você não confundir, nós estamos no modo DBN, nós estamos falando do Open de file, aquele Open normal, não. Então o W desse aqui permite leitura e escrita. E já o modo C, ele abre com modo escrita, né, e leitura, mas se não existir, né, ele vai abrir, né? Ele vai criar um novo ou então abrir um existente. Então, esse aqui é legal porque ele já resolve o nosso problema de verificar se o arquivo existe ou não. Então vamos lá aqui, vamos abrir no modo C. Então eu vou chamar aqui de banco, então dbm .open, eu vou botar aqui alunos, né? alunos.bd, é um arquivo de banco de dados. O modo de abertura aqui vai ser do tipo C, que significa que ele vai criar esse nosso arquivo. E daqui para frente, olha que interessante, não tem mais esse conceito de linhas, né, de ler linhas, mas ler valores de chaves, quaisquer, tá bom? Então vamos lá, banco, ponto não, né? Aqui o operador de escrita, eu vou botar aqui em aluno 1. E eu faço uma atribuição, Rogério da Silva. Pronto, vou botar aqui de novo. Aí vou botar John Gomes. John Gomes. Aí eu tenho que botar outra chave. Se eu botar a mesma chave, ele vai sobrescrever. E eu tenho que chamar o close aqui do mesmo jeito. Tá aqui o close. Perfeito? Então, o que foi que aconteceu? Deixa eu olhar se ele já criou aqui o nosso arquivo. Eu vou abrir aqui outra aba do nosso terminal e vou rodar um ls para ver se ele abriu. Olha, tá aqui, ó, alunos BD. Se eu pedir para olhar o que é que tem aqui dentro com o aluno cat, muito provavelmente a gente não vai conseguir entender. Olha, ele abre aqui, tem todo umas informações aí que não estão claras aqui para nossa leitura, mas o banco de dados está ok. Eu posso agora, se desejar, sair, fechar meu programa, encerrar, seja o que for. E numa outra sessão eu consigo carregar do mesmo jeito como eu carrego os arquivos. Qual é a diferença? A diferença é que eu não estou lidando com linhas, já estou trabalhando com informações mesmo, tá bom? Então vamos aqui nesses últimos 40 segundos demonstrar a leitura. pt Python, importo o módulo, import dbm, tá aqui. Aí eu vou abrir o meu banco, pode dar o nome que quiser para ele, tá bom? O que importa é na hora da abertura aqui. Open, aí dou o nome aqui do arquivo lá, que é alunosbd, isso, e vou abrir ele no modo R. Se não existir, daria um erro. E agora eu posso acessar pela chave.
Tem alguma chave, ou seja, algum elemento aí com a chave 1? Tem, e é Rogério da Silva. E com chave 2? Tem também, que é o John, tá bom, gente? Então deu para demonstrar como é que esse banco funciona.